Renato, faz o simples. Aqui é Wagner Romero falando de Grêmio nada mais, fazendo um vídeo sobre essa situação toda envolvendo o rodízio de goleiros no Grêmio que o Renato, de talvez o ano passado até não tanto, né? Jogou quase todo o Campeonato Brasileiro com o Grando, mas que o Renato vem utilizando. E isso não é uma coisa normal. Tem muita gente defendendo, aqueles que defendem até tudo que o Renato faz cegamente. Ah, porque na Europa, não sei o quê. O que acontece na Europa, e não é uma regra geral, é que nos jogos das Copas Nacionais, principalmente nessas das primeiras fases, que tu pega adversários mais fracos, se roda um pouco mais o elenco, né? E aí normalmente o goleiro reserva acaba jogando para ganhar minutagem e tal, né? Alguns treinadores usam sim essa tática de tu ter ali aquela equipe principal com uma ou outra mudança por cansaço que joga o Campeonato Nacional e a Champions League, por exemplo, ou até em alguns outros clubes a Europa League passa a ser o principal torneio europeu para elas. E nessas Copas nacionais, principalmente nos clubes grandes, se dá a oportunidade para o goleiro reserva jogar. Nos clubes ali medianos para baixo, aqueles que disputam ali do sexto, sétimo para baixo, normalmente até mesmo nas Copas vai o titular mesmo, né? Porque os times têm um pouco menos de poderio financeiro, de elenco, então joga todo mundo sempre que pode, né? O que chama atenção nesse caso é que o Renato ele nunca usou esse artifício, até mesmo no Grêmio nas outras passagens, ele sempre tinha um goleiro base, né? E até na última passagem dele, antes dele ser demitido em 2021, o goleiro principal dele era o Grohe. E o Grohe só não jogava quando eventualmente ele poupava o time inteiro, porque tinha um jogo importante pela Copa do Brasil, pela Libertadores, no 3 dias seguintes, por exemplo, aí ele poupava todo o time e jogava o Paulo Vitor, às vezes o Bruno Grassi, enfim, né, jogava o jogador. Ou quando o Grohe, que tinha um problema de uma lesão crônica na panturrilha, se eu não me engano, acabava ficando de fora alguns jogos, aí o Paulo Vitor jogava, né? Então, desde dessa época, ele só poupava, ele só trocava mesmo quando ele mudava o time inteiro. E agora está sendo completamente diferente. E se tem uma posição que eu posso falar, porque sou goleiro, e que uma posição que precisa de ritmo de jogo é essa, né? O Marquezin já deu entrevista mais de uma vez reclamando praticamente reclamando dessa decisão, né? E agora que o Marquezin tá pegando moral, fez um baita de um jogo lá contra o Aspatto, vinha crescendo, aí ele fica de fora por um rodízio. O Grêmio contrata o Rafael Cabral sem nem precisar do Rafael Cabral e já coloca ele para jogar forçando, né? Sendo que, por exemplo, o Kaique é o único dos três goleiros, tirando o Marquezin também, óbvio, né? Que pode jogar as três competições, né? E é o cara que menos tem tendo minutagem, jogou agora contra o Botafogo. A questão é que eu nem acho que as derrotas nos últimos jogos passaram pelos goleiros que atuaram, né? O Rafael Cabral jogou em três, né? E o Kaique agora em uma, e o Marquezine vinha jogando na Libertadores. Eu nem acho que as derrotas passaram pelo goleiro, mas é uma posição que precisa sim de ritmo de jogo. Então o Grêmio errou em trazer o Rafael Cabral, na minha opinião, porque não precisava, e agora se enfiou numa sinuca de bico de ter três goleiros parecidos ali, de meio que mesmo nível, e agora está se perdendo nessa situação de ter que revisar. Cara, isso aqui é futebol profissional. Não é escolinha que todo mundo paga um valor e todo mundo tem que jogar os mesmos minutos, senão os pais vão reclamar, os pais dos alunos vão reclamar, e aí, não, porque meu filho paga o mesmo que o outro e não joga, esse aqui joga tanto. Não, é um clube profissional, tem que mirar desempenho. E na posição de goleiro, quanto mais jogar, mais afiado fica a velocidade de reação, reflexos, tempo de bola. Cada vez que o Marquezin, por exemplo, joga bem e passa 1, 2 jogos sem jogar, ele perde esse reflexo, porque o treinamento não é a mesma coisa que o jogo, não é a mesma situação. Ainda mais agora que o Grêmio, e não só o Grêmio, mas os times mal estão treinando, porque não tem tempo de treinar, é viaja, descansa, joga, viaja, descansa, joga. Então, Renato, faz o simples. Firma um goleiro e, pontualmente,
troca quando necessário. Sentiu um desgaste, troca. Quer dar um pouquinho de minutos para um, troca. Mas mantém uma base, Renato. Faz o simples. Wagner Romero falando de Grêmio, nada mais. Feito.